tem feito tudo por nós e que nós só podemos retribuir ao Senhor com gesto de louvor e gratidão, com o coração grato. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Bom dia. Chegou minha vez de lidar com isso. Malandro. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 14. Nós leremos os versículos 32 a 42. Marcos, capítulo 14, versículo 32 a 42. A versão que nós costumamos usar é a Nova Almeida Atualizada. Se você sim desejar. Faça também. Os irmãos me ouvem bem? Amém? Marcos capítulo 14, versículo 32 diz assim a palavra do Senhor. E ouçam, essa é a palavra de Deus, na sua providência, separada e reservada para nós, nesta manhã. Diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali, Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a seguir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado daquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim este cálice. Tudo te é possível, passa de mim este cálice. Porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhe disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós. Nossa limitação intelectual, nossa limitação cognitiva, nossas inquietações do coração, da nossa mente, nosso corpo, nosso cansaço, nossa carne que é fraca, Pai. E que a Tua graça nos alcance nessa manhã. E que uma vez mais o Senhor possa me edificar os meus irmãos, possa nos alimentar espiritualmente, nos fortalecer, para a glória do Teu nome, Pai. Que o Senhor edifique a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós iremos passar por aflições, por sofrimento. É isso. Que maneira legal de começar um sermão, né? Dizendo assim, você vai sofrer. E assim, talvez não seja agora que você esteja experimentando o sofrimento. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. É uma promessa, irmão. Fica tranquilo. Se não chegou, vai chegar em algum momento. Vai ter aflição.
Em algum momento haverá provações, dificuldades, desertos, enfim, seja a nomenclatura que você deseja usar. Nós passamos por momentos de grande sofrimento e de grandes tentações, de abandonar a fé, e diante do sofrimento, as pessoas reagem de maneiras bem diversas. Uns fogem, outros enfrentam, outros se desesperam, outros se calam. Agora me vem à memória, por exemplo, se não me engano, eu nem sei pronunciar bem o nome dele, Viktor Frankl, acho que é assim. Ele escreveu um livro, eu não me lembro agora nem o título, nem sei se é um Em Busca de Sentido ou é outro, mas ele escreve no momento em que acontece ali o holocausto, ele relata como as pessoas reagem ao sofrimento. Algumas quebram dentro de si e elas ficam caladas, ressentidas, internamente presas dentro de si mesmas. Outras ficam extremamente iradas e ficam iracundas, enfim. As pessoas reagem de diversas maneiras, mas existe algo ainda mais curioso nesse sentido de reação, de lidar com o sofrimento, é que às vezes duas pessoas fazem exatamente a mesma coisa e ainda assim os seus corações estão em lugares completamente diferentes. Por exemplo, pense no caso de Jonas e Jesus. É um exemplo bem interessante, porque tanto Jonas quanto Jesus está dentro de um barco em uma tempestade. Jesus em Marcos 4, Jonas no livro de Jonas 1. E tanto Jesus quanto Jonas estão dormindo. Mas é curioso porque externamente a cena é muito parecida. Um barco, tempestade e ambos dormindo. Mas Jonas dormia porque ele fugia da vontade de Deus, enquanto Jesus dormia porque ele descansava plenamente na vontade de Deus. Olha que curioso. Então existe aqui a mesma atitude, mas por razões completamente diferentes. O fato é, existem aflições e nós iremos lidar com as nossas aflições na vida ou as nossas tentações, nossas provações. Nesse texto que nós lemos, nós viemos de um contexto onde, depois de predizer a queda dos discípulos que Jesus faz na sessão anterior, do versículo 27 ao 31, foi o último sermão no livro de Marcos, Jesus chega então, ele está no caminho do Getsemane, então, no versículo 32, ele chega ao Getsemane. E o que você vai perceber que Marcos está traçando aqui nesse cenário, é que desde a entrada de Jesus em Jerusalém, Marcos mostra uma sequência de conflitos e rejeições. O tempo inteiro isso está acontecendo. E Marcos faz questão de enfatizar e mostrar para nós, isso tem sido destacado todas as vezes que nós estamos lendo, desde a entrada de Jesus em Jerusalém, o texto de Marcos vai destacar para nós que tudo acontece conforme o plano do Senhor. Nada está sendo por acaso, tudo é para cumprir o que diz as Escrituras. Então, mesmo diante de tantos sofrimentos, dessa sequência de conflitos, de rejeições, o que você percebe ali é que, mesmo diante de tudo isso, Deus continua no controle soberano da história. E nesse texto em especial, o que nós vemos é aquele movimento que foi relatado anteriormente de um cone, nós podemos chamar assim, talvez, de um megafone, aonde uma bifurcação, aonde Jesus, ele prevalecendo, ele continua caminhando em perfeita obediência diante do caminho da cruz, diante do sofrimento. Ele sabe que é isso que o aguarda e ele continua nesse caminho, enquanto os discípulos fracassando, se distanciando cada vez mais de Jesus, como ele havia profetizado. Você percebe essa distância cada vez sendo mais ampliada. E nesse texto que nós vemos, é os discípulos fracassando em permanecer acordados, quando Jesus manda que eles fiquem acordados, vigilantes. Essa cena que nós lemos aqui, ela apresenta um contraste muito interessante, que vai ficar mais claro talvez lá para o final do sermão, porque eu cito essa frase, mas essa cena, ela apresenta um contraste entre o segundo Adão, que é Jesus Cristo, e os filhos do primeiro Adão. Enquanto os discípulos cedem à fraqueza, ao cansaço, Cristo permanece fiel no caminho da cruz. A primeira coisa que você observa nesse texto é que Jesus ora para enfrentar a angústia da cruz. Versículo 32 a 34. Então, versículo 32, eles foram a um lugar chamado Getsemane.
Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E você vai perceber que as orações de Jesus, elas aparecem no livro de Marcos nos momentos de grande importância, nos momentos de decisões importantes, de crises. E esse momento de Getsemane é um momento um momento extremamente cirúrgico ou traumático, melhor dizendo. Esse é um momento extremamente tenso, onde Jesus vai começar, digamos ali, dar o start. No final ele vai falar, é chegada a hora. Então é nesse momento traumático que como Jesus encara esse momento de angústia, ele começa convidando os discípulos a se sentarem ali, enquanto ele vai orar. E versículo 32, levando consigo Pedro, Tiago e João, e Jesus então, ele separa os 8 discípulos, e leva apenas Pedro, Tiago e João, para mais perto dele. E esse Pedro, Tiago e João são os mesmos discípulos que viram a ressurreição da filha de Jairo. Olha que momento glorioso para eles estarem juntos. São os mesmos que viram a transfiguração de Jesus. E agora, eles são convidados a participar de um outro momento, onde eles veem algo completamente diferente. Versículo 33, no final diz, ele começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. O nosso Senhor, o nosso Salvador, nessas condições. Marcos descreve isso, e depois ele revela isso na própria boca de Jesus. Versículo 34, ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Esse é o coração de Jesus nesse momento. Não mais a ressurreição da filha de Jairo, não mais a transfiguração, mas uma extrema angústia do nosso Senhor. A pergunta que é natural se fazer, eu não sei se você teve essa estranheza, mas o que provoca essa angústia de Jesus? Porque você provavelmente sabe de muitas histórias, de uma série de mártires que morreram cantando. Policarpo, que morre queimado, na verdade ele nem morre queimado, ele está queimado, enquanto ele está queimando, ele está declamando e cantando os salmos. E Jesus nem está na cruz ainda, e ele está numa extrema angústia. Isso desperta, no mínimo, uma curiosidade. O que provoca essa angústia? Porque se mártires morreram cantando, então não é simplesmente um medo da dor física que leva Jesus a essa angústia. O sofrimento físico, ele não explica a intensidade dessa cena. O que está acontecendo no Getsemane não é simplesmente um medo da morte, irmãos. Não é só um receio da morte, do sofrimento, da cruz, da morte de cruz, embora fosse de fato terrível a morte de cruz, a morte mais terrível. Lá atrás, Jesus já tinha dito que o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus sabe o que ele vai fazer aqui, o que vai acontecer aqui, e que vai além do sofrimento físico. Ele sabe que ele vai assumir sobre si o pecado da humanidade. Ele vai ocupar o nosso lugar, o meu lugar, o seu lugar, do seu povo, esses muitos do qual ele veio dar a sua vida em resgate. Ele vai se tornar aquilo que foi profetizado por Isaías no capítulo 53, que o recebe o nome como servo sofredor, aquele que foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Pense nisso por um momento, tente imaginar isso por um momento. Já é assustador imaginar uma pessoa tendo que prestar contas dos seus próprios pecados diante de um Deus santo. Por quê? Porque a condenação dos seus próprios pecados diante de um Deus santo é condenação eterna, é morte eterna. Agora, tente imaginar alguém assumindo a responsabilidade pelos pecados de muitos, da humanidade. Imagine cada mentira, cada injustiça, cada violência, cada traição, cada pecado cometido ao longo de toda a história. Eu não sei se você consegue imaginar, agora me vem talvez uma imagem que pode te ajudar nisso, mas imagine que alguém vai provocando aquela pessoa, e aquela taça da ira vai se enchendo, até que chega uma hora que explode. Já viu isso? Já aconteceu isso com você? Ou só eu que explodi alguma vez na vida? Ninguém nunca? Não, vocês são todos santos, desculpa, só eu que explodo de vez em quando.
Só eu que de vez em quando aquilo vai esticando e você uma hora explode. Agora imagina cada mentira, cada injustiça, cada violência, cada traição, cada pecado cometido ao longo de toda a história. É esse peso que Jesus está prestes a carregar na cruz. Não é só uma morte física. Te toca, te emociona a paixão de Cristo, porque de fato aquela cena daquele sofrimento é terrível, mas aquilo não expressa a dor e a angústia que Jesus sente aqui no Getsemane. Aquilo não expressa a dor e a angústia de que lá na frente Jesus vai dizer: Deus meu, por que me abandonaste? A angústia de Jesus é extremamente profunda. O maior sofrimento não era a dor física da cruz, mas era o peso dos pecados sendo pagos ali na cruz. Era isso que fazia a alma de Jesus se angustiar tão profundamente até a morte. Até a morte aqui não é porque ele deseja a morte para ficar livre da angústia, é porque a angústia é tão intensa que parece que vai morrer ali mesmo. Não era apenas sofrimento do corpo, irmãos. Não era só uma dor física, é a realidade de se identificar completamente com os pecadores, tomando sobre si a culpa que era nossa e suportando a justa ira de Deus contra o pecado. No Getsemane, irmãos, nós enxergamos não um Salvador com medo de morrer, não é isso que está aqui. É um Salvador, muito pelo contrário, disposto a beber até a última gota do cálice da ira de Deus, que nós merecíamos. Mas Ele está disposto para que nós pudéssemos receber a vida que jamais poderíamos conquistar por nós mesmos, pela nossa vida. A cruz, a paixão, o sofrimento de Jesus começa no Getsemane. Ali Jesus contempla aquele cálice que Ele dá a beber. E nesse momento de extremo sofrimento, de sua alma tão angustiada até a morte, como Jesus reage a isso? Ele ora. É isso que Ele faz. E Jesus, em oração, Ele submete a sua vontade ao Pai. Versículo 35 vai dizer que, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Note, Jesus, Ele prostrou-se em terra. O que Marcos está fazendo aqui, descrevendo essa cena, ele relata a angústia de Jesus, depois ele revela essa angústia de Jesus nas palavras de Jesus, e agora ele revela a angústia de Jesus na postura de Jesus. Marcos amplia os sinais da angústia de Jesus, porque lembre-se que os judeus oravam em pé, mas nesse momento a angústia de Jesus é tão grande que Jesus aqui prostrou-se em terra, o texto diz. E Jesus ora, Abba, Pai, e Abba é uma expressão íntima, é uma linguagem de confiança, né? Alguns vão traduzir como paizinho, há divergência se é isso ou não, se não é, não quero entrar nesse mérito, mas o ponto é que era incomum até então, não era natural as pessoas se dirigirem a Deus com essa intimidade, com essa confiança. E é interessante porque Jesus se dirige assim a Deus Pai, mesmo diante do horror. Jesus ainda continua chamando Deus de Pai, Ele não ignora a soberania de Deus, muito pelo contrário, depois Jesus diz, tudo te é possível. Ele reconhece que Ele é Pai. Note que isso parece um pouco com a estrutura dos Salmos de Lamento, aonde expressa-se as dores, revela-se as suas angústias, mas não ignora o fato de que é a Deus que isso deve ser dirigido, e de que Deus é quem o ouve. Então Jesus diz, tudo te é possível. Ele reconhece o poder, a soberania absoluta de Deus. Então vem o pedido, passa de mim este cálice. Cálice, eu já mencionei aqui fazendo algumas referências, mas cálice no Antigo Testamento simboliza repetidamente a ira divina. Nós vemos isso nos Salmos, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Eles usam essa imagem há, umas 10 referências bíblicas aqui, eu não vou ficar citando, porque senão vai virar estudo bíblico. Mas entenda, Jesus não está pedindo aqui para escapar da cruz. Esse
texto, não sei se ele mexe com você, mas na primeira leitura desse texto, ele levanta assim um monte de questões, mas uma série de perguntas. E eu estou tentando sintetizar ao máximo, mas quando Jesus fala, passa de mim esse cálice, nós não podemos cair na tentação, no erro, na heresia, de sugerir que Jesus está pedindo para escapar da cruz, por covardia da cruz, por medo da morte. Sendo que, acho que foi Sócrates que saudou a morte. Você fala, ué, e Jesus pedindo para não passar? Não é isso que está aqui. Jesus não está querendo fugir da cruz. Jesus está expressando aqui que ele não tem prazer em ser afastado de Deus. Ele não tem prazer naquilo que ele dirá depois, Deus meu, porque me abandonaste, me desamparaste. Sabe quando você, devo isso ao pastor Rômulo Monteiro, se não me engano, sabe quando você vai para a academia, e você vai para a academia e você fala assim, ó, eu não queria estar aqui. Você fala, mas como assim, não queria estar aqui? Você está aqui, você veio, ninguém te amarrou, ninguém te trouxe obrigado, você está aqui. Então você percebe que a vontade, o eu não queria, a questão da vontade, existe uma série de discussões, existe a vontade preceptiva, a vontade decretiva, uma série de coisas. Mas o que Jesus está dizendo aqui é mais ou menos esse termo, foi a sua vontade que te levou para aquele lugar, para aquela academia, mas existe uma vontade que não gostaria de estar aqui, não há prazer nisso. Quando você diz, eu não queria estar aqui, é porque eu estou aqui porque eu vim, eu decidi vir, mas eu não tenho prazer de estar aqui, eu queria estar na minha cama, enrolado na coberta, só meia hora escolhendo o filme que eu vou assistir no Netflix. O que acontece aqui com Jesus é que Jesus está expressando que não há prazer nele, em ser afastado de Deus. Mas observe, imediatamente ele acrescenta, porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aqui está a submissão, novamente, de Jesus à vontade do Pai. Mais uma evidência de que ele está indo em direção a esse caminho da vontade do Pai. Jesus possui uma vontade humana verdadeira, real, então ela naturalmente recua diante do sofrimento, e note, estranho seria se ele dissesse o contrário. Estranho seria se ele dissesse assim, Pai, eu desejo muito beber desse cálice, eu não vejo a hora de ficar afastado do Pai. Isso seria esquisito. Quando ele diz assim, afasta de mim esse cálice, ele está expressando, não há prazer em me afastar do Pai. Então ele naturalmente recua diante do sofrimento, mas nem sei se recua é a melhor palavra, expressão, mas vocês entenderam o que eu estou dizendo. Ele então expressa esse sentimento, afasta de mim esse cálice, mas a sua vontade permanece completamente submetida a Deus. Ele ora, mas ele não ora para que Deus faça a vontade dele. Ele fala, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Então, Jesus, após orar, encontra os seus discípulos, que deveriam estar orando, adormecidos. Versículo 37. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Na minha cabeça, toda vez que eu leio esse texto, esse versículo, é como Jesus dissesse assim, e aí? Você estava num gás agora há pouco no caminho, dizendo que não vai abandonar de jeito nenhum? Você não aguentou nem uma hora acordado? Uma hora? Enquanto Cristo luta em oração, os discípulos dormindo, cara. E James Edwards, um comentarista, ele chama atenção para o fato de que Jesus, por 3 vezes, faz esse movimento e encontra os discípulos dormindo, e encontra Pedro dormindo, e certamente ele relata isso como um prelúdio às 3 negações por vir de Pedro logo depois. E Jesus se dirige especialmente a Pedro. Curiosamente, ele chama Pedro de Simão. Ele diz, Simão, você está dormindo. Ele fala diretamente a Pedro e chama ele de Simão. E novamente, Edwards tem algo interessante a dizer sobre isso. Ele diz que não é de admirar que Jesus chame o líder dos apóstolos de Simão e não de Pedro, porque ele no Getsemane não vive à altura de seu nome. Ele não é uma rocha aqui, ele está dormindo. E após Jesus repreender os discípulos por não orarem com ele, por ele,
Jesus os alerta para vigiarem e orarem por si mesmos. Então vem o versículo 38, tão conhecido. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E esse versículo também apresenta uma série de perguntas. Talvez você pense, ué, mas normal. Mas é porque você, inclinado, já decidiu o que está escrito aqui. Mas o que significa vigiar? O que significa cair em tentação? São todas as vezes que você tiver alguma tentação na vida? Ao sair daqui agora? O que significa o espírito estar pronto? O que significa a carne estar fraca, ser fraca? O que está em contraponto com o espírito, carne e espírito? O que é a questão aqui? E eu quero tentar aqui não entrar muito nessas discussões, mas simplificar um pouco a ideia. Pensando primeiro o que significa cair em tentação. A expressão aqui é entrar em tentação, não significa simplesmente ser tentado. Não se trata de qualquer tentação. A ordem de Jesus, o conselho de Jesus de vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação, é porque quando ele fala assim, cair em tentação, é entrar em tentação, não se trata de qualquer tipo de tentação que algum cristão, alguma pessoa possa experimentar. A Bíblia ensina que todos os cristãos são tentados. Você tem isso em Tiago, você tem isso em 1 Coríntios 10, 13. Mas a ideia aqui de cair em tentação é ser dominado pela tentação, é ser surpreendido por ela sem estar preparado para isso. É entrar em tentação e sucumbir ao teste, é ser vencido pela prova, não permanecer fiel quando ela chega. Quando vier aquela grande tentação, quando ela chegar, se não me engano, Joe Owen, num livretinho, Tentação e Mortificação do Pecado, ele vai enfatizar muito isso, que entrar em tentação é aquela tentação intensa, aquela provação intensa. E esse é o desafio que Jesus experimenta no Getsemane. É uma provação, uma angústia intensa. E ele enfrenta esse desafio com oração. Ele está fazendo exatamente aquilo que ele aconselha os discípulos. Então, vigiar nesse sentido aqui é, sobretudo, estar acordado para orar. Então eles devem vigiar e orar, para quando vier aquela grande tentação, eles não serem pegos de surpresa, estarem prontos para aquilo. E o que significa então, eles precisam fazer isso por quê? Porque o Espírito está pronto. E o que significa o Espírito estar pronto? Aqui também existem muitas discussões, mas o caminho que considero mais seguro é que Espírito aqui significa a disposição interior dos discípulos. E eu sei que quando nós vamos falar desse tipo de coisa, na verdade nós estamos num momento onde todo mundo é guiado pelas suas emoções, pela disposição do seu coração, e aí nós corremos um grande risco de ir para o extremo oposto e anular coração, disposição, emoção, como se isso fosse tudo em si pecaminoso. Mas note, Espírito aqui eu sou inclinado a entender que significa a disposição interior dos discípulos, é um coração sincero e desejoso. Eles amavam realmente Jesus. Assim como você, eu creio, meu irmão, que você estava aqui cantando hoje. Eu quero crer, pelo menos, que você está aqui cantando hoje e realmente desejando dizer assim: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Você deseja isso, não é verdade? Quando você canta assim, você diz: eu amo a mensagem da cruz. Eu imagino que você não está dizendo assim: eu vou fingir diante de todo mundo aqui que eu amo a mensagem da cruz, vou cantar, mas por dentro mesmo eu não amo não. Você realmente acredita nisso, você realmente ama. O seu espírito tem esse desejo, porque o Senhor regenerou o seu coração, Ele fez isso no seu coração, você deseja isso. Pedro havia acabado de dizer: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E eu não creio, irmãos, que Pedro estivesse mentindo aqui. Ele realmente queria permanecer fiel. Os discípulos realmente queriam permanecer fiéis ao Senhor. E novamente a gente tem aquela discussão de vontades, né? Mas o problema, como já foi dito no sermão anterior, não era a falta de sinceridade, não. Era a falta de dependência do Senhor. Então, o Espírito estar pronto é como se Jesus estivesse dizendo assim: eu sei que vocês querem permanecer fiéis. O Espírito está disposto, a vontade aí existe, o desejo existe, mas isso sozinho não basta.
precisa vigiar e orar. Você está dizendo aqui do culto, eu amo a mensagem da cruz, eu quero carregar, levar a minha cruz até por uma coroa trocar, mas esse desejo não basta. Vir aqui no domingo cantar essa música que a gente canta muitas e muitas vezes, desde que essa igreja começou, há 5 anos atrás, não basta, precisa vigiar e orar. Ninguém está dizendo assim, faça o seguinte, pare de cantar isso, não seja hipócrita. Não, continue. Esse espírito, esse desejo foi colocado pelo Senhor. O Senhor colocou esse desejo no seu coração. Mas você precisa vigiar, você precisa orar. Assim como o Senhor determinou que o martelo estivesse, que o prego estivesse fincado naquela parede, mas Ele não excluiu o martelo. O modo de fazer com que esse desejo se torne uma verdade é vigiando e orando, para que senão, quando vier a tentação, a terrível tentação, vocês não caiam. Poucas horas depois, Judas entra em tentação e ele trai. Os discípulos entram na tentação e fogem. Jesus havia acabado de avisar exatamente sobre isso. A negação de Pedro, no versículo 66 ao 72, no final desse capítulo, elas testificam essa verdade anunciada por Jesus no versículo 38. Pedro queria permanecer fiel, mas sua fraqueza, sua falta de vigilância, sua falta de oração, levou ele à queda. O espírito, a vontade existia, mas a carne é fraca. E aqui, meus irmãos, também existe algumas discussões. O que eu creio é que a carne significa a fraqueza da condição humana. Ou seja, nós somos limitados, nós somos facilmente vencidos, inclusive pelo cansaço do nosso próprio corpo, como é o caso dos discípulos aqui. Ou não é verdade que sua carne é fraca? Que você, se dormir um pouquinho mais tarde no sábado, já começa a cochilar durante o sermão no domingo de manhã. Nós somos vencidos facilmente por nós mesmos. Às vezes eu estabeleço uma meta para correr, não consigo cumprir, aí eu coloco no Strava lá, corrida 3K, perdi para mim mesmo. A legenda é, perdi para mim mesmo. Nós somos vencidos por nós mesmos, pela nossa carne. Nós somos medrosos, nós nos cansamos, física e emocionalmente cansados. Nós cedemos sob a pressão dos homens, das situações. E essa fraqueza, então, eu creio que essa fraqueza da carne, ela inclui toda a fragilidade humana. A fraqueza, ela se revela sobretudo quando nós confiamos em nós mesmos, em nossa carne, e não no Senhor. Então, um alerta importante aqui é que não se interprete, e eu não sei se você já percebeu isso, mas não se interprete carne e espírito com o mesmo significado usado por Paulo nas suas cartas. Paulo faz muito uso disso. Essa linguagem de carne e espírito é muito comum na teologia paulina. Ele usa muito isso, carne e espírito. Mas Marcos aqui, o foco dele não é desenvolver essa doutrina de Paulo. Marcos está falando disso agora aqui. Então, resumindo tudo isso, talvez você tenha ouvido alguma outra interpretação desse texto e discorde do que eu coloquei aqui. Mas ouvindo tudo isso, meus irmãos, independentemente da relação entre carne e espírito, a solução apresentada por Jesus aqui é oração. Precisa orar. Precisa vigiar e orar. Por quê? Porque é um fato a carne ser fraca. Então eles precisam orar. Nós precisamos orar. Retirando-se de novo, versículo 39, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Essa frase, porque os olhos deles estavam pesados, não serve como uma desculpa para os discípulos dormirem. Na verdade, serve de exemplo da fraqueza da carne. Então Jesus, após orar essas 3 vezes e perceber essa fraqueza da carne nos discípulos, ele segue o caminho da cruz. Versículo 41, 42. E quando voltou pela 3ª vez, Jesus lhe disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. O nosso texto, a nossa versão, tem
é uma afirmação. Mas eu creio que, em outras traduções, como outras traduções, que é uma pergunta. Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levanta-se e vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Após Jesus orar 3 vezes, Jesus volta e aquela primeira parte da batalha da cruz, digamos assim, terminou. Jesus parece diferente já daquela oração que ele faz no início. E não é porque Judas chegou que a batalha terminou, mas porque Jesus já havia vencido aquela batalha em oração. Ele diz aqui: chegou a hora tão anunciada, é chegada a hora, finalmente chegou, e o Filho do Homem será entregue aos pecadores. É curioso, porque até então eram os fariseus, os mestres da lei, mas agora não são os títulos deles, mas a condição deles que é dita, são aos pecadores. É a ele que Jesus será entregue. E observe a mudança. Não há mais agonia aqui nas provas de Jesus. Não há mais um pedido para afastar o cálice. Pelo contrário, Jesus resolutamente diz: levantem-se, é chegada a hora, vamos embora. Meus irmãos, Jesus, novamente, fica claro para nós, Jesus não é arrastado para a cruz. Ele não é levado à força. Jesus caminha voluntariamente o caminho da cruz e ele vai ao encontro do traidor. O traidor pensou que ele estava procurando Jesus para achar quem que ele vai beijar e dizer que é o Messias. Mas Jesus vai ao encontro dele. A cruz, meus irmãos, não é um acidente. Jesus está perseverando em perfeita obediência diante do sofrimento, enquanto os discípulos fracassam em permanecer acordados em oração. Permita-me fazer algumas aplicações antes de nós concluirmos. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse texto é que Jesus é plenamente homem. Jesus é plenamente homem. A gente usa até a expressão, às vezes, 100% homem, 100% Deus, né? Mas 100% homem, 100% Deus não é uma melhor linguagem, eu diria. A linguagem do credo é: Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E ele conhece as dores humanas, porque Jesus é um homem. Se não me engano, 1 Timóteo 2,5, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, o homem. O homem. E porque ele é o homem, ele conhece as dores humanas, ele se compadece de nós. Frequentemente, irmãos, eu não sei se isso é uma suspeita equivocada minha, mas frequentemente nós imaginamos Jesus como alguém imune ao sofrimento humano, como se ele não sofresse também. Mas o que nós vemos aqui é um verdadeiro homem com emoções reais e um sofrimento real. Ele conhece profundamente nossa angústia, como diz Hebreus no capítulo 4, versículo 15 e 16, diz: porque não temos sumo sacerdote, se referindo a Jesus, que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, porque isso é verdade, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajudar em momento oportuno. Porque essa é uma verdade, Jesus é homem, ele conhece as nossas dores. A segunda aplicação que faço é que em momentos de angústia, Jesus ora. Você costuma orar quando você está angustiado? Essa é a sua ação quando você está angustiado? Ou você tenta silenciar ou acalmar as suas angústias dormindo? Ou comprando um negocinho? Ou comendo? Ou alimentando a sua autoconfiança? Ou a sua autoestima? Ou você faz as suas perguntas para o ChatGPT para ver se ele fala umas coisas legais para você? Porque ele é legal, né? O ChatGPT está sempre... Não, né? Você fala assim: matei alguém. Aí o chat fala assim: veja bem, isso acontece às vezes, você não quis fazer isso, né? É assim que você lidar com as suas angústias, procurando aquele amigo que você sabe que vai dizer coisas que vão consolar o seu coração, ou em oração, falando com o Senhor. É a oração que nós devemos correr quando as nossas almas estão angustiadas, estão aflitas. É a oração que temos que ir. Quando você está num grande sofrimento,
qual é a primeira coisa que você pensa? É orar. Quando o seu coração está apertado, essa é a sua reação. Quando seus filhos estão doentes, seu coração está aflito, a primeira coisa que você pensa é ligar para o Zanuto ou falar com o Senhor. Terceira aplicação que faço, que é ligado a essa verdade, é que há momentos na vida que só, entre aspas, só a oração pode nos ajudar. Vigiem e orem, para que vocês não caiam, para que vocês não entrem em tentação. Há momentos que só a oração pode nos ajudar. Sem oração é impossível passar pela tentação. É impossível. Há momentos, meus irmãos, que a máxima orar não é não fazer nada, sabe? Que a gente já fala há muitos anos aqui. Orar não é não fazer nada. E há momentos que essa máxima orar não é não fazer nada, ela se revela especialmente verdadeira, porque é a única coisa que nós podemos e conseguimos fazer realmente. Sabe quando alguém diz assim, não nos resta mais nada a fazer, é só orar. O só é entre aspas. A quarta aplicação que faço, não sei porque eu olhei no relógio. O sermão tem que durar quanto tempo ele tem que durar? Pode ser 20 ou 1h30. Nem sempre, meus irmãos, a resposta, a força que você procura na oração, que você precisa, nem sempre ela virá na primeira oração. Meus irmãos, não tinha nenhum pecado, não tinha nada interferindo a conexão entre Cristo e Deus Pai. E ele orou por 3 vezes. E é que a pergunta que Jesus faz para os discípulos, na primeira vez, vocês não conseguiram aguentar durante 1 hora, por 1 hora, revela que a primeira oração durou, pelo menos a primeira, a segunda e a terceira não sei, mas sugere que também. Pelo menos a primeira oração foi 1 hora. Nem sempre a resposta, a força que você precisa, virá na primeira oração, irmão. Ah, mas eu já orei e parece que nada acontece. Continue orando. Ah, mas eu já orei. Continue. Ah, mas eu não consigo continuar orando. Então ore por isso. Eu não consigo continuar orando, Senhor. Essa é a minha oração agora. Nem sempre a resposta, a força que você precisa virá na primeira oração. Continue, persevere em oração. Não haverá um momento em que nós não precisaremos orar. Não sei se você sabe disso. Mas não tem um momento em que nós não precisaremos orar. Quinta coisa. Jesus não faz o alívio da sua angústia o critério para a sua tomada de decisão. Jesus não faz, isso devo... Eu erro às vezes a fonte, porque eu não anoto. Ou ao Rômulo Monteiro ou ao pastor Felipe Fontes. Mas em minha defesa, o reverendo Felipe Fontes já falou para mim que não precisa dar referências, foi ele. Então, tá ótimo. Jesus não faz o alívio da sua angústia o critério para a sua tomada de decisão, mas ele se sujeita à vontade do Pai em oração. Meus irmãos, quando a provação chega, quando o sofrimento chega, a nossa primeira reação é desejar um alívio. E é natural isso. Não é isso? Quando ele está sofrendo, a primeira coisa que a gente quer é alívio. É isso, é natural. Mas nós não podemos fazer do alívio da nossa angústia o critério para a nossa tomada de decisão. O que vai fazer com que nós saiamos do sofrimento? O que vai fazer com que nós tenhamos alívio do sofrimento? Então é isso que nós temos que fazer. Não é isso que nós temos que fazer. Nós precisamos orar para que Deus alinhe a nossa vontade à dele. A oração não é para eu mudar a Deus, é para Deus me mudar. Lembre-se de que vocês podem fazer a mesma coisa, Jonas e Jesus, na introdução. Nós podemos estar fazendo exatamente as mesmas coisas no momento de sofrimento, da tentação. Ambos estão vigiando e orando, mas um está orando, seja feita a sua vontade, o outro, seja feita a minha vontade.
A oração cristã não serve para convencer a Deus de fazer a sua vontade. A ideia de que você precisa orar mais e mais, e que você precisa continuar orando, não é porque quanto mais você ora, você conseguir de repente, do mesmo jeito que a taça da ira se enche, você consegue convencer a Deus de fazer a nossa vontade. Essa ideia existe, a oração existe, não para convencer a Deus de fazer a nossa vontade, mas ela existe para conformar o nosso coração à vontade de Deus. Como disse C.S. Lewis, quando ele estava orando, porque ele estava orando continuamente pela sua esposa que estava doente, e interrogaram assim: mas por que você ora tanto? Por que você continua orando por essa mulher, mesmo quando Deus não está curando ela? E ele diz: eu não oro para mudar Deus, eu oro para que Deus mude a mim. Então orar não significa sempre receber aquilo que nós pedimos, irmãos. Às vezes significa receber forças para obedecer a Deus, a vontade de Deus. Sexta e última aplicação que faço é que nossa maior fraqueza nem sempre é desejar o mal, irmãos. Nem sempre é desejar o mal. Às vezes são coisas santas, como dormir, que nos enfraquece. Às vezes são coisas santas, como o trabalho, como a hora do almoço mal usada. Às vezes são coisas santas. Não está no bolso, mas deixe-me dar um exemplo de como às vezes são coisas santas que nos enfraquecem. Uma das desculpas mais interessantes que eu escuto, não poucas vezes: meu irmão, você deu uma sumida, está acontecendo, está tudo bem? Não, deu uma sumida porque muita correria, trabalhando bastante, e aí o tempo que eu tenho eu preciso cuidar da minha família, preciso cuidar dos meus, é meu dever, minha responsabilidade, passar mais tempo com a minha família. É santo, você precisa realmente. Por que não muda a carga horária de trabalho então? Padrão de vida. Qual é o nosso maior critério? Qual é o nosso maior anseio? Às vezes são coisas santas que nos enfraquecem. Nesse jardim do Getsemane, irmãos, nessa cena, estava o destino de todos nós. Se Jesus recuasse aqui, se Jesus retrocede aqui, não haveria salvação nem para mim nem para você. Mas é interessante porque houve um outro momento da história da humanidade que o destino de todos nós estava nas mãos de um homem no jardim. E nesse primeiro jardim, lá no Éden, Adão, na prática, ele disse: não seja feita a sua vontade, não seja feito como você diz, mas seja feita a minha vontade. E já no segundo jardim, Cristo, no Getsemane, disse: não seja feita a minha vontade, mas a sua. No Éden entrou a condenação, mas no Getsemane começou a vitória da redenção. No Éden, Adão se esconde de Deus. No Getsemane, Jesus se prostra diante de Deus e o chama de Pai. No Éden, Adão culpa Eva, terceiriza. No Getsemane, Jesus assume sobre si aquela angústia, aquela culpa que não era sua. No Éden, o homem tenta preservar a própria vida. No Getsemane, Jesus entrega voluntariamente a sua vida. Enquanto os discípulos dormem, Cristo permanece acordado. Enquanto eles fogem da vontade de Deus, Jesus abraça a vontade de Deus. Enquanto eles falham, Jesus permanece fiel. A nossa esperança, meus irmãos, nunca esteve na força dos discípulos, nunca esteve em Pedro, nunca esteve em nós. Ela sempre esteve naquele que permaneceu firme quando todos os outros fraquejaram, dormiram, não vigiaram. Por isso, quando nós enfrentamos nossa própria fraqueza, nós olhamos em oração para Cristo. É a sua obediência perfeita, a sua submissão ao Pai, a sua disposição de beber o cálice da ira de Deus que garante a nossa salvação. Ele venceu, nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo venceu a batalha do Getsemane
para que nós, unidos a Ele, pudéssemos receber graça desse Deus para vigiar, para orar e perseverar até o fim. Vamos orar, irmãos. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Alguns de nós talvez estejam experimentando nesse momento, nessa fase de sua vida, grande tentação. Alguns de nós estão desatentos porque acreditam que essa tentação não virá tão cedo. Nos ajude, Senhor, a vigiar e a orar. Nos ajude, Senhor. Desperta-nos, Pai, nessa manhã, a vigiar e orar. Porque o Senhor nos abriu o caminho para que isso fosse possível. Derrame a sua graça sobre nós, Senhor, para que nós, por meio dela, sejamos fortalecidos. Nos ajude, Senhor. Nos conduza, Senhor. Desperta-nos, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Pai. Nós consagramos os elementos da ceia que irão ser usados, Pai. E que ao cearmos em comunhão com o Senhor e uns com os outros, para a glória do Senhor, que o Senhor derrame graça sobre nós através desse meio de graça. É o que nós suplicamos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.